Olá pessoal, eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento do sistema apuração conectado com o leitor RFID. Vou estar também mostrando toda a configuração que deve ser feita no sistema, a configuração do evento, né, desde a importação do cadastro de atletas até a configuração da faixa etária, a configuração do envio do resultado em tempo real e do certificado, né? Então nós vamos ver todas essas etapas e por fim vamos ver ali a conexão com o leitor e vamos realizar alguns simulados de prova. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a minha prova. Então para isso eu vou clicar no botão criar e vou definir o nome da minha prova. Então vou dar um nome qualquer aqui. Corrida superando todos os meus limites. Então vamos colocar a data da prova. E por fim confirmar. Ele vai jogar a prova aqui nessa grade para que você possa fazer uma seleção. Se você tiver mais de uma prova, né, e desejar consultar essa prova, é só clicar em cima do nome e ele vai te mostrar aqui o nome em destaque para você confirmar. Então aqui eu vou confirmar. A partir daqui, né, ele já vai criar todos os recursos da prova, né, montar o meu banco de dados, para que eu possa dar continuidade na minha configuração. Ok, então aqui ele já entrou no sistema e tudo que eu tenho que fazer é realizar a minha configuração. Para isso eu vou me basear num regulamento de prova. Esse regulamento eu fiz, né, só para a gente ter uma ideia do que vamos estar configurando aqui. Então a prova, quando ela for realizada, vai ter uma largada de 8 e 8 e 10. As modalidades serão de 10 km e 5 km. Vai ter a minha premiação, né, dos 5 primeiros para os 10 km, dos 3 primeiros para os 5 km, tanto masculino quanto feminino. Haverá uma premiação de elite, haverá uma premiação para morador e haverá uma premiação de faixa etária para 5 e 10, né, onde vão ser premiados os 3 primeiros colocados. Além disso, haverá uma premiação, um troféu para a maior equipe. Então vamos iniciar a nossa configuração baseado nessas informações. A primeira coisa que eu tenho que fazer, bom, na verdade não existe uma sequência, né? Eu falei a primeira coisa, mas não existe uma sequência lógica, obrigatória. Mas o que nós vamos fazer aqui primeiro é cadastrar as modalidades. Para isso eu venho no menu Cadastro, Modalidades. E aqui eu defino, a princípio, o código para a modalidade que eu vou cadastrar. Então eu vou cadastrar, por exemplo, 5 km. Vou pôr o código 5. Esse código vai ser importante na visualização da recepção dos atletas, quando os atletas estiverem chegando, tá? Eu vou mostrar isso mais tarde. Aqui eu vou definir, enfim, o nome, né, da modalidade, 5 km. Ele pede o km, digita o km para ele poder calcular ritmo e velocidade. E aqui ele pergunta quantos colocados vão ser classificados na geral masculino e feminino. Essa informação é importante, baseada aqui também no meu regulamento. Então ele fala que os 5 primeiros colocados vão ser premiados 5 primeiros colocados da geral. Então, através dessa informação, eu vou colocar aqui no sistema. Tanto masculino quanto feminino, 5 primeiros do... Não é nem os 5 primeiros, desculpa. Vamos ver de novo. Prestar atenção no regulamento, hein, pessoal? Então são os 3 primeiros colocados na geral. Vamos voltar aqui. E isso é muito importante. E aí eu dou um Enter para confirmar o registro. O que vai acontecer aqui? O sistema vai entender que esses 3 primeiros colocados da geral, que chegaram ali, que foram os campeões, eles não irão participar da faixa etária. Então o sistema automaticamente tira eles da faixa. Tá? Vamos agora cadastrar o de 10 km. Põe o código 10. Digite o km da modalidade 10. E aqui colocados da geral masculino e feminino. E esses sim vão ser os 5 primeiros. Ok.
Então aqui eu já configurei a minha modalidade, na verdade, a minha quilometragem, né? Sempre vindo aqui em cadastro, né, para dar aquela sequência, eu vou cadastrar agora a minha faixa etária. Então eu venho em cadastro faixa etária, e a faixa etária ele pergunta como vai ser essa configuração. Então vamos ver aqui no regulamento, ela vai começar dos 16 aos 19 anos. Isso quer dizer que de 15 anos para baixo ela não vai ser premiada, né? Como o sistema pede o início e o fim, aqui eu tenho que informar para ele. Bom, vai começar de 0 e vai terminar até quando? Eu poderia colocar até 19, só que como eu falei anteriormente, de 15 para baixo é uma idade que não vai ser premiada, é uma idade inválida. Então eu ponho de 0 a 15, sempre dou um enter para ele dando prosseguimento ao cadastro, tá? Quando eu dei um enter, ele trouxe a minha descrição automática aqui. Eu posso estar fazendo alteração se eu quiser. Então aqui eu vou até mudar. Eu vou dizer que de 0 a 15, ela vai ser uma idade inválida. E a partir daqui eu começo a fazer a minha configuração. Então vai ser dos 16 a 19 e depois de 10 em 10 anos, né? 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, e se eu não me engano ele para no 60. 60 a mais. Para eu informar que finalizou, no caso de 60 a mais, eu ponho 99. Enter. E aqui eu posso mudar a minha descrição, porque quando eu ponho 99 para o sistema, ele entende que finalizou a faixa etária do masculino. Então, masculino de 60 anos em diante. Aqui, quem cair nessa idade, nessa faixa etária, é interessante por isso que eu pus de 0 a 15. Vai ser fácil de visualizar que aquele atleta está com o cadastro errado, ou de repente ele está nessa idade, mas sabe-se que não vai ter premiação para ele. Bom, aí ele terminou, porque eu pus 99, aí ele pede para configurar o feminino. O feminino vai ter as mesmas configurações de faixa. Para eu facilitar o meu processo de cadastro, eu venho nessa caixinha aqui, ó, e informo que essa configuração de faixa vai se repetir, né, igual ao masculino, até 99 anos. E aqui eu confirmo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa estrutura da faixa do masculino, vai copiar para o feminino, com a diferença que ele vai mudar a descrição e o código aqui. Tá? Então isso facilita bastante o meu cadastro. Já finalizei meu cadastro de faixa etária. Saio e vamos ver o que ele pede mais. Ó, vai ter premiação para elite e morador. Continuo com a minha opção de cadastro, né? Aí aqui eu tenho categoria e subcategoria. Então nós vamos começar cadastrando Elite na categoria. Por que na categoria? Para o sistema, todo mundo que tem esse flag de categoria ou está marcado na categoria, automaticamente não participa da premiação de faixa etária. Então, marcou o atleta, né? E quando for gerar o resultado de faixa etária, esse atleta não vai sair por estar marcado como categoria. Então isso acontece para elite, para PCD, né? Para cadeirante, enfim, são atletas que automaticamente não vão estar participando da faixa. Então aqui eu vou pôr um código E de elite. Pronto, já fiz meu cadastro de elite. E ali eu tenho um morador, vai ser premiado o morador da cidade. O morador eu vou cadastrar na subcategoria. Então eu vou colocar o código, eu tenho 3 opções aqui de abas, né? Que posso ter morador, que seja médico, enfim. Mas eu vou cadastrar um só aqui. Então eu ponho um código, morador, M de morador, e põe a descrição morador, sempre dando enter, tá? Qual a diferença de categoria e subcategoria? Subcategoria são aqueles atletas que vão ter uma premiação à parte, no caso o morador, e também vão participar da faixa etária. Então o sistema entende que esses atletas, além da premiação à parte de morador, vão estar também participando da faixa etária. Então essa é a diferença de categoria com subcategoria, né? Os dois fazem uma premiação à parte, porém categoria não participa de faixa, subcategoria participa.
Então, a princípio, eu realizei as minhas configurações, né, no sistema, para que ele possa entender a minha premiação na hora que eu estiver realizando a prova. Bom, o que mais que eu preciso? Eu preciso do meu cadastro de atletas. Percebam que aqui ó, o sistema está mostrando que essa corrida não está configurada. Então ele vai te dando dicas, né? Enquanto você não preencher todos os requisitos, ele vai mostrar como não configurado. Então é sempre bom prestar atenção nessa parte aqui. Se eu clicar em ver, ele vai mostrar o que falta. Então falta associação de chip, falta cadastro de atletas, falta você configurar o sistema para informar que tipo de programa vai ser utilizado para conectar o leitor e que tipo de prova você vai fazer. Então eu posso já estar informando aqui, ó, configuração do sistema, dizer o tipo de leitor que eu vou usar. Para isso eu venho em configuração, ele já indica isso, né? Configuração, sistema. E aqui eu falo para ele qual tipo de prova. Vai ser uma corrida. E aqui ele pergunta qual tipo de comunicação. O sistema ele se conecta com diversos leitores. E aqui ele te dá todas as opções de leitores que ele pode se comunicar. Eu vou selecionar o tag recepção, que esse programa vai se conectar com o leitor Impinj. Mas se vocês tiverem outros leitores, é só selecionar o leitor correspondente aqui, tá? Vou confirmar. Ele vai mudar aqui, ó. Então aqui ele já trouxe o tipo que eu acabei de configurar e trouxe o programa. Então percebe que se eu clicar aqui agora, ó, ele já sumiu com a opção de configuração, porque eu já realizei. Vamos então para a minha importação de cadastro. Percebam que aqui, ó, em cadastro eu tenho a opção de atletas. Só que essa opção, na verdade, é para você digitar ou fazer alguma alteração. Você não vai digitar uma quantidade grande de atletas que não faz sentido. Você vai importar. Então nós vamos fazer a importação do cadastro de atletas. Para isso eu venho em importação, cadastro de atletas. Aí ele pede para localizar o arquivo. Aqui eu vou selecionar o meu arquivo. Tá aqui em documentos. Eu tenho aqui o arquivo de atletas, né? Então, assim que eu confirmar, ele está em CSV. Eu tenho a opção de importar ou Excel ou CSV. Então, eu sugiro que vocês sempre importem em CSV, porque ele não vai dar problema de compatibilidade do Office, tá? Então, ele sempre vai conseguir fazer a importação. O Excel importa também, mas pode dar esse problema de compatibilidade. Então, aqui eu clico em abrir, selecionei o arquivo. O arquivo, o que deve conter? Vamos abrir aqui só para vocês verem, mas a princípio é número, nome, sexo, data de nascimento, são campos que seriam obrigatórios, e se vocês quiserem outros campos, você pode estar importando, como, sei lá, o número da inscrição, protocolo, né? Isso pode ser importado também para uma consulta. É que muita gente tem dúvida, o que eu devo pôr, o que eu devo colocar. A coluna não é, o nome da coluna não tem um nome específico obrigatório, tá vendo? Então esse aqui é o campo que, por exemplo, veio de um site. Então eu só preciso ter, na verdade, as informações que vão ser obrigatórias para ele, que é a modalidade, né? Então aqui o cadastro está informando a modalidade do atleta. No campo modalidade, eu tenho a subcategoria, que seriam aquelas do morador que eu criei, categoria elite também que eu criei. Percebe que aqui é um código, aqui é uma descrição, então necessariamente não é obrigado a toda a informação ser igual ao que foi cadastrado no sistema. Então você vai definir isso ou vai informar para o sistema onde está essas informações, tá? Voltando aqui para o cadastro, para o nosso programa, selecionei o arquivo. Como é um CSV, eu preciso informar qual é o separador. Vai ser ponto e vírgula. Ponto em cima, vírgula embaixo. E aqui eu clico em importar. Aqui ele vai trazer as informações que veio do arquivo desse atletas.csv. Para que você possa fazer uma conferência, ver se tem alguma incoerência, né, ou se as informações estão totalmente corretas. Aqui, se o nome for coerente da coluna, ele já vai trazer para você. Então o nome para ele é coerente, tudo que está aqui descrito, né, no sistema e tiver de acordo com o nome da coluna, ele já puxa automático, sem a necessidade de você relacionar. Aqui ele esperava um número, só que aqui na coluna está num.
Então aqui eu tenho que informar para o sistema, ó, o número é a coluna num. E aí sim você amarra com a coluna número. Feito isso, eu preciso depois clicar aqui, ó, relacionar mod, categ, subcateg. Vou clicar aqui, ó. Para quê? Para que o sistema possa saber quem é, por exemplo, modalidade, atletas de modalidade 5K, 10K, quem é elite, quem é morador. Então, por enquanto ele não sabe, ele precisa dessa informação. E é através, né, desse método aqui, do relacionar mod, categ e subcateg, que você vai informar. Aqui ele vai trazer as informações da coluna do arquivo. Então aqui no arquivo ele achou um 5K, né? No arquivo ele achou, por exemplo, 10, né? Não é 5K, achou 10, achou 5, achou Elite, e achou morador, descrição morador. Então aqui no campo no meio, campos do sistema é o que a gente cadastrou. Então se eu clicar aqui, ó, eu vou relacionar com o que eu cadastrei com o que está no arquivo. Então, assim, modalidade 5km pertence a 5 do arquivo. Modalidade 10km que eu cadastrei pertence a 10 do arquivo. Elite que eu cadastrei pertence a Elite do arquivo. Morador que eu cadastrei pertence a morador do arquivo. Necessariamente, como eu falei, o nome não precisa ser exatamente igual. Se tivesse um outro nome aqui, era só você amarrar. Vou confirmar. E por fim, eu vou clicar em importar. Pronto. Feito isso, realizei a minha importação. Ele vai estar calculando aqui, atualizando os dados referente à faixa etária. Então ele se baseia na data de nascimento para jogar a faixa correspondente do atleta. Se eu vim aqui em cadastro atletas agora, tá vendo? Eu tenho a minha importação, posso estar incluindo também, não tem problema, né? Mas caso tenha alguma inclusão à parte, né, de um atleta ou dois, eu posso estar incluindo, assim como posso estar alterando. Se eu quiser alterar, eu clico duas vezes. E aí eu faço a alteração desejada, tá? Essa é a parte do cadastro de atleta. Tem outras funções, mas aí vocês vão explorando. Bom, perceba que aqui ainda não está configurado. Se eu clicar em ver, ele diz que tá faltando chip, tá faltando atletas. Se eu importei atletas, por que tá faltando? É porque na verdade ele amarra o atleta com chip. Então aqui ele está dizendo que tá faltando atleta porque ele não tem chip, né? Então eu preciso fazer a importação do chip para que essa informação de atleta suma, né? É que ele depende do chip para informar que existem atletas. Então, agora nós vamos fazer a importação do chip, tá? O chip vocês podem pegar com diversos fornecedores. Eles podem estar passando ou um arquivo, né, ou você pode estar associando pelo sistema. Nós vamos trabalhar aqui na importação. Então vamos supor que o fornecedor de chip passou uma carga, né, onde tem ali um número de peito do atleta, né, e do lado a sequência do chip. Então vamos aqui. Para isso eu venho aqui em chip e importar. Vou localizar o arquivo. Então tem o meu arquivo aqui de carga, vindo do fornecedor de chip. Vou fazer o mesmo processo, né, do atleta. Vou dizer que o separador é um ponto e vírgula porque o arquivo é um CSV. E aqui eu vou importar. Então perceba que a minha carga, eu tenho um número aqui, que é o número do atleta, né? No caso, o número de peito. E aqui é o chip que ele vai usar. A partir daqui eu confirmo. E aqui eu clico em importar. Ó, perceba que ele já mudou. Falou, opa, agora o sistema está devidamente configurado, porque eu tenho meu chip, eu tenho o cadastro, né? Esse cadastro está amarrado ao chip. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um cadastro de atleta, né, que não tivesse amarrado ao chip, ele acusaria aqui. Então vou fazer um exemplo bem rápido, ó. Vou vir em cadastro de atletas e vou inserir um atleta. Então vamos digitar o número 31, fulano de tal, masculino, tem que definir a modalidade, ele é de 10K, e clica em salvar. Aqui vamos sair.
Ó, então ele mostrou aqui, então essa aqui é interessante, né? Ele mostrou que um atleta não está associado, ele não tem chip. Eu consigo ver essa informação clicando aqui, ó, ver não associado. E ele me mostra que o fulano de tal não tem chip nenhum, não foi associado o número 31. E lembra que eu falei sobre a faixa etária, né? Que ela tem, se for menor, eu sempre tenho que especificar para chamar atenção. Perceba que eu pus 1 de 2025 e ele já veio na faixa de 0 a 15 anos, né? Então é uma informação que chama atenção. Ó, perceba que eu pus idade inválida maiúsculo para que essa informação ficasse visível. Então é uma coisa que chama a atenção e aí você pode estar ou ajustando ou verificando se essa informação está coerente ou não. A princípio está tudo ok. Só que eu ainda quero configurar a, o resultado em tempo real e também o certificado. Tá? Então, o resultado em tempo real, assim que os atletas estiverem chegando, o atleta vai poder apontar seu celular para o QR Code e a partir dali vai ver seu resultado em tempo real. Então, para isso, eu venho em configuração, enviar resultado em tempo real. Ele vai te trazer essa informação para que você preencha. Então perceba que a princípio parece que é uma quantidade grande de informação, mas não se assustem, tá? Basta apenas fazer alguns cliques e o sistema já vai estar configurado. Se você tiver dúvida, você pode clicar aqui em confirmar configurações. Ele sempre vai exigir que você faça uma determinada ação para que essa configuração fique completa. Então pode ver que aqui ele fala, você deve selecionar qual site será exibido os resultados. Então eu posso estar selecionando um site próprio, caso eu tenha, né, para realizar a configuração, ou do apuração. Então eu vou no site do apuração. E por aí vai, ele vai pedindo as coisas. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai falar, ó, defina que tempo você quer, bruto ou líquido. Então eu falo, eu quero líquido. Eu vou só clicando para adiantar as informações aqui. Então eu quero apenas um tempo, o tipo de resultado é o modelo 1, quero que seja exibido só o geral, quero todos os atletas, quero criar um nome, né? Ele precisa de um nome, é obrigatório ter um nome para ele criar no servidor. Eu posso digitar um nome que eu quiser, ou eu posso clicar aqui e ele vai sugerir o nome da prova. Então cliquei, ó, veja que ele já trouxe o nome da prova, né? Para que seja coerente, igual o nome, ou eu posso dar o nome que eu quiser aqui na caixa de texto. Vou clicar em criar. Percebo que ele não está reclamando. Se eu clicar em criar e estivesse faltando alguma informação, ele também avisaria. Então, a princípio, aqui ele aceitou e já está criando para mim. Ó, maravilha, criou. Uma vez que ele criou, eu tenho essa opção aqui de navegar no endereço. Vamos clicar aqui e ver. Aqui, ó, é o endereço que vai ser usado para divulgar os resultados. Aí ele dá essa mensagem: opa, não encontramos essa página. Por quê? Porque não existe nada ainda. Na verdade, você só criou a pasta da prova. Ele foi até essa pasta aqui, ó, até esse endereço, mas não encontrou nada. Então, para que eu tenha uma informação, eu preciso jogar alguma coisa. Então, no caso, eu vou jogar os resultados no dia da prova. Para que, por exemplo, essa informação fique preenchida antes da prova começar, eu posso estar colocando o próprio cadastro de atletas aqui. Então, através desse recurso, ó, testar comunicação e enviar arquivo para o servidor. Então, ao fazer isso, ele testa o servidor e ao mesmo tempo envia o arquivo, né? Então isso aqui é interessante para saber se o programa está conversando ali com o servidor. Aí, se eu clicar aqui, ele vai perguntar se quer que envie o quê? Cadastro de atleta ou simulado de prova? Então eu vou colocar cadastro de atleta. Para isso o cadastro já tem que estar importado, tá? E aqui eu vou clicar testar comunicação e enviar para o servidor. Aqui ele já está buscando as informações do cadastro de atleta. Então veja, ele finalizou, diz que foi enviado com sucesso. E se eu voltar lá para a página do problema e dar um refresh, você vê que agora ele já mostra, ó. Então ele já está trazendo aqui separado por modalidade e aqui por ordem alfabética de nome, né? Então o atleta pode estar consultando ali o seu nome, verificando se está tudo ok. E são informações
que não compromete a prova, né? Então, assim, são informações de número, nome, equipe, faixa etária, né? São as informações mais básicas aí que tem no sistema. Tá, beleza, eu tô com ele configurado, mas eu quero gerar um QR Code para que o atleta aponte o celular e verifique essa informação. Que assim que eu apontar o celular para o QR Code, ele vá para aquele endereço. Vocês não precisam usar aplicativos que dizem que são gratuitos, né, que gerem QR Code, que no final das contas eles acabam cobrando. Ou você tem um determinado tempo para usar, uma determinada quantidade. Para isso, ó, você vai clicar aqui, ó, gerar um QR Code do endereço. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um QR Code do endereço. Desse endereço aqui, ó, que ele já deixa até especificado. E a partir daqui você pode imprimir o seu QR Code e deixar colado ali na arena, na prova, né? Então, imprime quantas cópias quiser, deixa bem espalhado. E aí, quando o atleta chegar, ele vai ali em algum local onde tem essa impressão, vai apontar o celular e aí vai ver o seu resultado. Tá bom, pessoal? Então, a princípio, essa é a etapa da configuração para ele poder gerar os resultados em tempo real. Bom, mas eu quero também um certificado. Assim que terminar a prova, né, eu quero que o atleta clique ali no nome dele e tenha uma opção de gerar um certificado. Para isso, eu vou clicar aqui, ó, no botão certificado. Ele vai ele vai testar a comunicação com o servidor, ver se está tudo ok. Aqui está tudo ok, informando que está beleza. E que para você fazer um teste certificado, caso você não tenha um cadastro de atleta, você pode digitar o número 0. E a partir daqui ele já vai entrar na minha configuração de certificado. Tá? Você pode configurar, pegar uma imagem, né, e jogar para gerar um certificado. Então essa é a opção aqui, ó. Então configuração do certificado. Você pode colocar uma logo, pode pôr um rodapé, né? Tem a opção de pôr um outro rodapé. E eu posso pôr o fundo. Eu vou escolher o fundo. Então ele pede para escolher o arquivo, né? E aqui eu vou selecionar uma imagem. Então vamos pegar aqui um exemplo aqui de imagem. E clico aqui em enviar imagens. Tá, fiz isso, eu preciso definir quais os campos que eu quero. Eu quero modalidade, eu quero número, eu quero colocação geral. Lembrando que o apelido você pode mudar essa descrição aqui. Então o que você colocar, ele vai substituir o que está aqui pelo apelido. Então, e aqui ele já traz uma sugestão, né? Então, assim, eu quero uma colocação geral, eu quero a descrição da faixa, eu quero tempo bruto, eu quero tempo líquido. E veja que aqui ele tem mais um campo. Então vamos supor, eu quero pôr, além de tudo isso, eu quero pôr ritmo. Ao invés de estar ritmo no título, eu quero pace. Que é aquele caso, eu posso estar mudando a minha descrição aqui também. E aqui eu vou salvar os campos. Como será que ficou? Eu tenho essa opção de visualizar certificado. Se eu clicar aqui, ele sugere o 0, né, para mostrar como ficou. Então vamos clicar em visualizar. E aqui ele mostra como vai ficar. Ficou um pouco estranho porque tem essa apuração aqui no meio, né? Mas eu peguei ele como um exemplo. Opa! Vocês podem configurar também essas caixas, né? Então vamos. Se eu voltar aqui para minha configuração, aqui ó. Aqui eu fiz a minha visualização e aqui eu quero alterar campos e imagens. Ele volta para cá. Não, na verdade, alterar layout. Então aqui eu posso estar mudando a cor do card, eu posso estar alterando a minha a descrição da modalidade, na verdade o formato, né? Por exemplo, cor, eu posso estar selecionando a cor que eu quero. Então a modalidade eu quero que seja vermelho. E aqui eu ponho um salvar e volto para o visualizar ou dou um refresh.
Ó, perceba que ele mudou a modalidade. Posso mudar o card, o tipo, né, do card. Então, eu quero configurar. Não, voltou para card. Vamos ver aqui, ó. Voltou para esse formato. Então tá aqui, ó, no formato de grade. Eu posso pôr num formato de blocos. Clica aqui em salvar card. Ó, perceba que ele já mudou. Então aqui, ó, depois vocês dão uma explorada com as opções que tem. Tem muita opção, tá? Eu vou voltar aqui só para ficar mais coerente. Vou deixar aqui no formato de grade. Pronto. Então esse aqui é o meu certificado que a princípio está já tudo bonitinho, tudo configurado. Bom, e para, por exemplo, se eu não tiver a imagem, ou se a prova, sei lá, está em cima da hora, eu não consegui pegar a imagem, não consegui fazer configuração nenhuma, mas eu preciso gerar ali um certificado. Aí nesse caso, eu vou, deixa eu aqui visualizar, configurar campos e imagens, voltando para cá, né, no primeiro menu aqui ele apresenta, se eu quiser mudar, deixar um certificado padrão, eu clico aqui, ó, certificado padrão. E aqui eu clico voltar imagem padrão e clico em salvar. Nesse caso ele vai gerar um certificado que já é padrão do apuração. Então é um recurso interessante caso você não tenha imagem, o organizador não passou a imagem, ou se está muito em cima da hora, né, os resultados já saíram e você precisa de um certificado. Ele vai resolver seu problema. Então se eu for visualizar agora, digitar 0, ele vai sair dessa forma, né, com um certificado padrão do apuração. Eu vou até deixar assim, e a gente depois dá continuidade, ver como vai ficar o resultado quando for no dia da prova, né, quando a prova estiver finalizada. E a princípio, pessoal, essa vai ser a nossa configuração da prova. Então ela agora já está realizada, configuramos toda a prova baseado aqui no regulamento, inclusive o certificado, configuramos também ali o endereço, né, para que o atleta possa visualizar seu resultado em tempo real e no final o certificado, tá? Depois nós vamos estar vendo a parte da cronometragem em si, agora que o sistema está configurado.